Vamos fazer uma recapitulação muito rápida. Nós já sabemos que estamos a ter aulas de matemática, mas sobre a matemática de Deus, não é? No domingo passado falámos sobre o equilíbrio estar no 3, que é realmente o número da Trindade Divina. Falámos do facto do homem também ter 3 dimensões, espírito, alma e corpo, da importância nas relações, de sermos sempre nós a outra pessoa e Deus no meio, e o maior exemplo disso é o casamento, o cordão de 3 dobras. E antes de irmos embora para casa, nós falámos sobre a necessidade, estes 3 anos que até temos estado aqui no Prior Velho. O primeiro ano foi realmente um ano de mudança, o segundo ano foi de crescimento, e o terceiro ano foi de preparação. Portanto, agora está mais do que na altura de nós também cumprirmos o ID, não é? Mas nós também tivemos que fazer um crescimento interior e depois um crescimento orgânico, digamos, uns em relação aos outros. Primeiro nós chegámos à conclusão que estamos mais maduros na fé, etc. Mas a nossa comunidade, graças a Deus, também está mais madura e sentimos como família. Portanto, até quem está aqui, não necessariamente pela primeira vez, mas que há algum tempo não estava, eu espero que vocês notem isso. Eu espero que vocês se sintam também parte de nós e parte desta família, porque aqui há uma família, e uma família que vos ama. Amém? E agora está na altura, temos sido preparados para cumprir o ID. Então, o ID não quer dizer que a gente vá daqui para a China, não é? Falámos em 3 passos muito simples, muito básicos. Pensando em 3 pessoas, começaríamos a orar por elas, a seguir falar-lhes de Jesus e a seguir convidá-las para vir à igreja. Quem é que já tem a lista das 3 pessoas? Quem é que já está a orar? Epá, que não vejo braços levantados aqui. Vejo alguns, mas aqui à frente, quem é que já está a orar por essas pessoas? Glória a Deus. Na altura certa, Deus preparando os seus corações, vamos convidá-los e de certeza que eles vão sentir também o amor de Deus e vamos ver também o amor em funcionamento nas suas vidas, a transformação que Deus sempre tem para eles e para cada um de nós. Porque nós também ainda precisamos de ser transformados, não é? Se fôssemos perfeitos, já estávamos no céu. Portanto, sim, esta igreja não é perfeita, tem muitas qualidades, mas não é perfeita, porque nós estamos cá, e tu também. Portanto, fantástico. Então, muitas vezes acontece que nós, na nossa caminhada, começamos a ter a tendência de começarmos a comparar com os outros, porque nós sabemos mais, ou fazemos alguma coisa mais, ou então começamos a achar que somos mais que os outros, que somos maiores que os outros. E nós vemos nos Evangelhos que esse é um tema recorrente. E por isso hoje, na semana passada, nós aprendemos a contar, não é? 1, 2, 3. Esta semana vamos falar sobre maior e menor. E esta era uma série para ter 3 mensagens, a última seria acerca dos 144.000 e outros temas mais difíceis que estão em Apocalipse, mas antes disso ainda vamos falar sobre matemática e crescimento. Portanto, no próximo mês, a próxima mensagem que eu tiver, vocês já sabem que no próximo domingo nós não estamos cá, finalmente consegui uma semana de férias. Vamos de férias um bocadinho, mas depois no domingo a seguir, em agosto, que tivemos a oportunidade de estar aqui e que eu tenho a oportunidade de partilhar convosco, vamos falar acerca de matemática, de multiplicação e crescimento. E só depois vamos aos 144.000 e outros temas que parecem muito bicudos e muito cabeludos no Apocalipse, mas não são assim tão difíceis e, portanto, vamos lá chegar. Então vou pedir à Érica para colocar aqui estes versículos de Mateus 18, versículo 1 a 4, nós vemos que diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Claro, o maior sou eu. Não, sou eu. Não. Ó Jesus, quem é que é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino,
o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos convertervos e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Agora digam-me lá, em que é que as crianças são humildes? As crianças não são humildes. As crianças são... Tu amas-me, não amas? Eu é que preciso, eu é que tenho a tua atenção, não é? Não amar ninguém, eu é que tenho que ter a tua atenção. Muita humildade. As crianças não são humildes. No entanto, há uma coisa que as crianças são. Elas não têm por si só estatuto social. Nem sequer pensam nisso, nem sequer consideram isso. E no tempo de Jesus, então, é que não tinham mesmo, não é? Nós já sabemos que homens judeus eram os que estavam no topo, depois os gentios, homens, depois então talvez as crianças e as mulheres então estavam mesmo lá para baixo da lista, já sabemos que é assim. As crianças não tinham estatuto social e hoje em dia mesmo que tenham, e elas não se apercebem disso, sabem lá, ligam lá a isso. É esse tipo de humildade que nós temos que ter. Não interessa se tens muito ou pouco dinheiro, não interessa se comandas muita gente ou não, não interessa. És uma pessoa como as outras. E é assim que nós nos vamos tornando maiores no reino de Deus. Aliás, de facto aqui a Escritura está-nos a falar de um estatuto baixo na sociedade, mas nós vemos também em todos os evangelhos, em todas as descrições, que Jesus deu precisamente esse exemplo. Jesus, na última ceia, na noite em que ia ser entregue, lavou os pés dos discípulos. Pegou numa toalha, despiu-se, não é? Pegou numa toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Se isto não é uma atitude de servo, então não sei o que é. Jesus deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Vamos pôr as coisas assim. Jesus foi nascido de mulher, portanto havia de ter alguma característica física que tenha a ver com a sua mãe. No entanto, ele foi nascido de mulher, mas foi nascido do Espírito Santo. Com certeza que Deus poderia ter escolhido o mais bonito, o mais alto, e que até resplandecia, e que até tinha qualquer coisa que nós até à distância já víamos que era Jesus. Mas o que a Bíblia diz é que não havia qualquer característica distintiva nele. Vê-se isso também na noite em que ele foi entregue. Quando os soldados lá chegaram, Jesus perguntou: a quem buscais? E eles tiveram que dizer: Jesus de Nazaré. O próprio Judas combinou um sinal, não é? Aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. Isso quer dizer que nem dava para o Judas descrever: é a pessoa mais alta, mais bonita, mais não sei o quê, que tem uns vestidos, uns adereços, que tem uma coroa. Não tinha nada disso. Nada disso. Jesus não se distinguia na multidão. E sabe uma coisa? Na igreja primitiva, parece-me, por tudo aquilo que eu tenho lido, que era a mesma coisa com os apóstolos. Eles não se distinguiam na multidão. E era preciso alguém chegar mesmo muito perto daquela comunidade para perceber quem é que mandava ali. Porque se não fosse assim, não percebia quem era. Não se percebia quem era. E eu espero que cada vez mais nesta igreja também seja assim. Claro, toda a gente sabe, é o pastor João, mas quem não conhece, quem é o pastor João? Quem é? Hoje não está aqui, evidentemente, ele está de sabático, nós sabemos. Mas quem é o pastor Jorge? Quem é a Dail? Quem é que está no presbitério? Quem é a Cristina? Não interessa. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Quem manda aqui é o Espírito Santo e é Ele que levanta as pessoas. E as pessoas que o Espírito Santo levanta e que Deus levanta não são mais que os outros. Não somos mais. Nós somos pessoas como vocês. Temos responsabilidade diferente. Portanto, não somos maiores. Talvez tenhamos maior responsabilidade. Mas isso só nos deve dar mais humildade. E não o oposto. Não somos maiores. E Jesus também não era maior. E isso viu-se. Outro exemplo.
Jesus entrou em Jerusalém, ele podia ter entrado com toda a pompa e circunstância em Jerusalém, mas ele entrou como? Montado num jumentinho. É verdade, isso já estava predito pelo profeta Zacarias e nos vários, pelo menos em 2 evangelhos, é referido isso. Até pus aqui um exemplo. Érica, podes passar ao próximo, se faz favor. Em Mateus 21 diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei te vem, aí te vem, manso, em alguns casos pobre, e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Até é irónico. Aquele que levou as cargas de todo o mundo, aquele que levou sobre si o pesar de todo o mundo, ia assentado num animal que leva cargas, mas num animalzinho que leva cargas. Essa é outra coisa, não é matemática, mas é outra característica que nós encontramos, especialmente nos Evangelhos, mas por toda a Bíblia. A ironia, o sentido do humor de Deus, a forma como ele faz estes trocadilhos, não é? Jesus, que levou o pesar uma semana depois, não mais do que isso, uma semana depois de ter entrado assim em Jerusalém, levou o pesar de todo o mundo sobre si e assentado sobre um animal de carga. E podia ter entrado de toda a maneira, com toda aquela gente a cantar Hosana, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor Jesus. Ele podia ter entrado de outra maneira, mas não. Entrou sentado, entrou na cidade, sentado sobre um jumentinho. Algo tão humilde, tão baixo na sociedade, ainda hoje, não é? Nós sabemos, quando dizemos vai de cavalo para burro, por alguma razão é, não é? Por alguma razão é. Então, é engraçado que vocês sabem, eu trabalho numa grande empresa e estou com muita atenção ao que se passa relativamente à liderança, gestão, tendências, etc. Talvez há uma década ou coisa, ou por volta disso, descobriu-se que a boa liderança é aquilo que é chamado em inglês o servant leadership, ou seja, líderes servos, que estão aqui para servir a sua equipa. Descobriram há uma década. Na Bíblia está há 2000 anos, ou até antes disso. Mas há uma década foi descoberto, mais vale tarde do que nunca, mas foi descoberto mais ou menos há uma década nas empresas. Também talvez uma década antes disso tinha-se descoberto que era completamente diferente, e que é completamente diferente, a gestão da liderança. Nós podemos saber gerir e não saber liderar, mas liderar implica saber gerir. E na prática, neste momento, existe uma descrição, uma definição bastante lata sobre liderança, que é ser capaz de influenciar outros. Nós já sabíamos isso, basta ver o exemplo de Jesus. Eu até acrescento ser capaz de influenciar pelo exemplo. Porque Jesus deu o exemplo em tudo. Jesus continua ainda hoje a ser o nosso maior exemplo em tudo, exceto numa coisa, que ele não foi o nosso exemplo, foi o nosso substituto, que foi na cruz. Ele realmente disse: quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Mas a nossa cruz não é pesada como a cruz dele. Não é? E nos tempos de hoje nós podemos ser gozados porque acreditamos em Jesus, podemos ser até maltratados, mas dificilmente iremos ser crucificados, não é? Portanto, a nossa cruz não se compara à cruz de Jesus. Por isso, ele foi o nosso exemplo em tudo, mas na cruz, ele efetivamente levou os nossos pecados, levou o nosso pesar e deu-nos a vida. Foi o nosso substituto. Foi o nosso substituto. Então, meus queridos, Jesus realmente tinha a autoridade que lhe era dada por Deus e tinha a autoridade que lhe era dada pelas suas ações, com que nos dava e sempre deu o exemplo. E nós hoje temos a autoridade, estou completamente fora do guião, e nós hoje temos a autoridade que nos é dada pelo nome de Jesus e temos
também a autoridade que nos é dada pelas nossas ações, que falam da nossa fé em Jesus. Amém? É claro, já sabemos, a fé sem obras é morta. Não são as obras que nos vivificam, não são as obras que nos salvam, não é aquilo que nós fazemos que nos dá a salvação. Jesus deu-nos a salvação. Mas as nossas obras, aquilo que nós fazemos no dia a dia, o nosso comportamento, vou voltar a lembrar aquilo que o Raul falou há 2 semanas atrás, há 2 domingos atrás. O nosso comportamento mostra a fé que nós temos em Cristo. E as nossas ações, de acordo com a palavra, dão-nos também essa autoridade. Então, mas nós vimos lá em Mateus 18 e vemos que é um tema, aquilo não ficou arrumado. Quem é o maior no reino de Deus, aquilo não ficou arrumado. E os discípulos voltaram a falar sobre o assunto. Quem é que é o maior? E eu posso ser o maior. E ainda hoje é a mesma coisa. Nós ouvimos em algumas igrejas coisas como: ai, aquela pessoa tem mais pedras na coroa. Quê? Aquela pessoa é maior porque não sei. Nós não estamos a falar se o maior do mundo é o Ronaldo ou o Messi. Isso já passou, o maior é o Haaland. Mas pronto, já passou o tempo do Ronaldo e do Messi. Mas não é isso que nós estamos a discutir. Não é? No reino de Deus, quem é que é o maior? Quem é que é o menor? Érica, podes passar ao próximo, se faz favor? Ao outro? Esse mesmo. Estávamos a ver em Mateus 18. Quem é que é o maior no reino de Deus? E Jesus pôs um menino no meio deles. 2 capítulos, apenas 2 capítulos depois, vieram os filhos de Zebedeu, Tiago e João, dizer: Jesus, nós queremos te pedir que tu nos sentasses um à tua direita e o outro à tua esquerda. Quando estiveres ao pé do Pai, senta-nos a nós. Ao pé de ti. E aí, Jesus disse-lhes: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate. Esta é a nossa medida hoje. Queres ser o maior? Em que medida é que estás a dar a tua vida? É a nossa medida. Não é a visibilidade daquilo que fazemos que é a nossa medida. Não é as roupas que vestimos que é a nossa medida. Eu podia ter vindo de fato hoje pregar para vocês e decidi vir assim. Não é a roupa, acessórios, ouro, já falámos, dinheiro na conta, ou qualquer popularidade, que é a nossa medida. Nada disso é a nossa medida. A nossa medida é se damos ou não a nossa vida pelos irmãos. Ele próprio, Jesus, disse: não há maior amor do que dar a vida pelos irmãos. Não tem maior amor aquele que dá a vida pelos irmãos. Então, não é... O Homem-Aranha diz: quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Nós realmente, quando temos funções de grande visibilidade, temos ainda mais responsabilidade sobre aquilo que fazemos e sobre aquilo que dizemos, mas continuamos a ser humanos e continuamos a falhar. E, meus queridos, eu peço-vos perdão se alguma vez não estive ao nível das vossas expectativas, mas também sou humana. E nós também temos que nos perdoar a nós próprios. Nós somos humanos e temos que ter essa realidade na nossa vida e temos que enfrentar isso. Nós somos humanos, somos limitados, falhamos todos os dias. Mas há uma coisa que nós temos que ver: o reino de Deus não está assente em hierarquias, não está assente em patentes, não está assente em divisas, não está assente em nada disso. Está assente em amor. A base é sempre o amor. E quem ama, dá-se. É essa a medida. Quando eu estou a falar da medida, e claro, não posso deixar de me lembrar da Su e da forma como ela nos abençoa quase todos os domingos, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas sabe, especialmente no Antigo Testamento e depois também no Apocalipse, há várias vezes, Ezequiel, por exemplo, nós vemos
uma medida a acontecer, com um cordel ou com uma vara. Quando nós ouvimos falar sobre isso, ou quando lemos sobre isso na Bíblia, este tipo de medida fala-nos de julgamento, de avaliação, de juízo. Quando está o anjo a medir a cidade, estamos a falar de avaliação. Avaliação de quê? Precisamente disto. Qual é a quantidade de amor que tu tens posto relativamente aos teus, àqueles que estão lá fora, àqueles que necessitam? Então, o amor é a medida do reino de Deus. E como é que nós avaliamos se alguma coisa é fruto de amor ou não? É fácil. Se dá vida, é do reino. Se não dá vida, não pode vir de Deus. Porque Deus é que nos dá a vida. Se há alguma coisa que está a ser feita, que está a ser dita, que não dá vida, não é do reino. Isso não é do reino, por muito bem que soe, por muito bem que nos faça sentir, se não dá vida, é para deitar fora. É para deitar fora. O amor verdadeiro faz-nos despir-nos de nós mesmos, faz-nos gastar-nos em função daqueles que nós amamos. E se nós amamos a Deus, então temos que dizer como João Batista: importa que Ele cresça e que eu diminua. E que eu diminua. Foi o que João Batista disse de Jesus. Mesmo quando as pessoas olhem para mim, que vejam menos de mim, vejam mais de Cristo. Isso é que é importante. Mas eu também acredito que os discípulos entendiam muito pouco acerca do que Jesus dizia e fazia enquanto viveram com Ele. E provavelmente vieram a entender muita coisa muito mais tarde, mas naquela altura não. Bem, primeiro, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre eles. Portanto, aquilo que nós temos hoje, que é o nosso companheiro, o nosso ajudador, o nosso consolador, que nos ajuda a compreender as coisas, que nos fala daquilo que ouviu do Pai, eles não tinham ainda. Tinham Jesus, mas não tinham ainda o Espírito Santo, não é? Em primeiro lugar. E depois, eles estavam habituados a ver uma ostensividade de Roma, que só quem estuda a história é que entende. Roma era realmente um luxo. Mas tanto era um luxo, como também era uma crueldade para com as pessoas. Mas era um luxo, sem dúvida nenhuma. E depois eles também olhavam para os principais dos sacerdotes e para toda a hierarquia que existia entre os sacerdotes dos judeus, os fariseus, etc. E viam que eles também viviam bastante luxuosamente, enquanto o povo passava fome. Mas que eles viviam com bastantes luxos. Portanto, era normal, e o que se acreditava naquela época era que o Messias viria com poder de fogo e armas para fazer face a Roma e destruir aquela gente toda e implantar o reino dos judeus. Era aquilo que se entendia, fazia parte da crença cultural na altura. Portanto, os próprios discípulos deviam estar muito desconcertados quando viam um rei que nasceu numa manjedoura, não usava roupa assim tão especial quanto as outras pessoas, não tinha uma casa própria, não falava em então e agora é agora que os vamos matar a todos. Não, nós temos que nos amar uns aos outros. Quê? Se calhar até foi por isso que Judas o entregou. Porque estava à espera que agora é que é, agora vamos dar cabo deles todos e vamos nós ficar a mandar aqui na terra. E não foi. E eu acredito que os judeus estivessem, e que os discípulos de Jesus em particular, estivessem bastante desconcertados. Então, mas tu não tens um palácio? Não tenho casa própria. Então, e em que cidade é que vieste? Então, eu nasci em Belém, que apesar de já, nessa altura já ser chamada a cidade de David, porque era lá que vivia David, era o 8º filho de Jessé, a cidade de David era pequeníssima. Apenas a 10 quilómetros de Jerusalém. Então Jesus não podia ter nascido em Jerusalém, que era a grande cidade. Não, foi nascer nos arredores, assim, tipo Reboleira, pronto, assim. Nada contra quem vive na Reboleira, ok? Só estou a dar um exemplo. Então, e onde é que viveste? Vivi em Nazaré, só para terem uma ideia, Nazaré
também era uma cidade tão pequenina e com tão poucos recursos, que até já vimos na semana passada, o próprio Natanael disse, mas alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Porque é tão pequenina. É assim, era assim, tipo, uma aldeiazinha, como nós as conhecemos hoje. E foi ali que Jesus viveu. E a sua companhia? Ele não andava na companhia de reis e de poderosos. A sua companhia era o quê? Mulheres, oh meu Deus, desprezadas pela sociedade. Crianças, leprosos, pecadores, cobradores de impostos que ninguém queria ver nem à frente, quanto mais receber em casa ou alguma coisa do género. Era a companhia de Jesus. Então, dificilmente, pelos estándares daquele tempo e também dos de hoje, nós diríamos, ele é o rei. Portanto, eu acredito que os discípulos estivessem desconcertados a ver aquilo tudo e a pensar, onde é que isto nos vai levar? Coisa boa não é, de certeza. Onde é que isto nos vai levar? Porquê? Porque durante anos ou séculos, toda a gente se habituou a achar normal o luxo de Roma, o luxo dos sacerdotes e até a crueldade de Roma. E aqui eu quero também endereçar cada um de nós. Muitas das vezes, aquilo que vemos acontecer nas nossas vidas ou à nossa volta, nós achamos normal, mas é apenas habitual. Violência não é normal, seja ela verbal ou física, não é normal. Discriminação não é normal. Falar mal não é normal, não é. Pode ser habitual, pode ser alguma coisa até com que nós, desde que nascemos, temos estado a conviver. Pode ser habitual, mas não é normal. E para Deus, acreditem, não é mesmo normal. O normal de Deus é outra coisa completamente diferente. O normal de Deus é respeito, é amor. E se não tiveres nada para dizer de bem, cala-te. Exatamente. Isso é que é o normal de Deus. Portanto, muitas das coisas que nós nos habituámos a conviver e que achamos que é normal, são simplesmente habituais, não normais. E eu gostava também de vos desafiar hoje a pensarem o que é que há na vossa vida ou à vossa volta que é habitual, mas que se calhar não é tão normal assim e que está na altura de mudar. Às vezes nós não conseguimos mudar, às vezes só conseguimos orar acerca do assunto, mas oremos. Oremos acerca desse assunto, para que Deus possa também ouvir, porque Deus está interessado em mudar isso. Ouvir e mover-se. Não são as nossas orações que movem Deus, mas as nossas orações mudam a nossa perspectiva, logo nós podemos ver as coisas de outra forma e logo fazer as coisas de outra forma. E a mesma coisa aconteceu com os discípulos. Eles realmente na altura achavam que o bling, não é? Tudo que brilha é normal. É isso que diz quanto poder uma pessoa tem. Mas olha, não era verdade nessa altura e não é verdade hoje. Pode ser verdade em termos humanos, não é? Roma realmente tinha muito bling, muito brilho, muita luz, em muita coisa, mas já o ditado diz que nem tudo que luz é ouro, não é? Nem tudo que brilha é ouro. Então, não vamos por aí. Ainda hoje, nós, humanos, os nossos olhos são atraídos pelo bling. Se brilha muito, se tem uma atratividade aos olhos, então é porque deve ser bom. Também está na altura de nós pensarmos de outra forma e nós aplicarmos a matemática aí. Se calhar se brilha muito, mas se não traz vida, então não é maior, é menor. É essa matemática que nós temos que aprender. Quando vemos as três tentações de Jesus no deserto, o diabo estava a contar com isso, porque ele já conhecia a raça humana há muito tempo, há muitos séculos, e já sabe que a raça humana é atraída pelo brilho. E, portanto, também foi por aí que ele aplicou aquelas tentações a Jesus. E mais ainda, a identidade. Sempre a pergunta, se és o Filho de Deus, então, primeiro, fome. Ordena que estas pedras se transformem em pão. Segundo,
eu vou-te dar todos estes reinos se por estado me adorares. Ou atira-te daqui de cima, porque se és o Filho de Deus, vão vir os anjos e vão-te resgatar. O que ele não estava à espera era que Jesus soubesse tão bem qual é a sua identidade. E Jesus conhecesse tão bem o Pai que dissesse, não é com essa conversa que tu me enganas, porque eu conheço o meu Pai, eu sei que Ele me ama, eu sei quem eu sou em Cristo, e eu não preciso de ver coisas a brilhar para saber que o amor dEle brilha muito mais do que isso tudo. E para eu saber que o que interessa não é o que está cá fora a brilhar, é o quanto Ele me faz brilhar por dentro. Isso é que interessa. É esse brilho, é esse blink, é o interior, por dentro. Então, se nem tudo o que luz é ouro, nós podemos ver realmente na Bíblia que Deus escolhe sempre aquilo que não brilha. Estou-me a lembrar de Raabe, uma meretriz, não era só mulher, que já era o suficiente para ser a escória da sociedade, mas era uma meretriz, mas foi a pessoa que salvou os espias daquela cidade. E tanto que ela depois foi instruída a pôr um cordão vermelho na janela para ela própria não ser destruída, quando a cidade foi destruída. Estou a pensar no próprio Davi, numa cidade que não valia nada, mesmo ao lado de Jerusalém, era o 8º filho, nem sequer o pai se lembrou de o chamar quando o profeta Samuel lá chegou. E, no entanto, David foi ungido como rei. Foi ele que foi escolhido. Estou a pensar em Maria Madalena, mais uma vez, uma mulher, escória da sociedade. Muitas vezes dizem que ela era pecadora, referindo-se a ela como meretriz, mas foi a primeira mulher de quem foi a primeira pessoa de quem nós ouvimos que Jesus fez realmente um milagre. Ele livrou-a salvou-a de 7 demónios, 7 espíritos maus. Maria Madalena foi a pessoa que foi escolhida para ser a primeira apóstola, porque foi ela que foi contar aos discípulos que o Mestre estava vivo. Então, Deus faz sempre as coisas todas ao contrário, não é só Jesus, é as coisas todas ao contrário. Por isso está na altura também de nós nos perguntarmos a nós próprios, aonde é que estão os nossos olhos? É naquilo que brilha cá fora ou é naquilo que me faz brilhar por dentro? O que é o maior na minha vida? É aquilo que me puxa o olhar? Porque puxa, não vale a pena dizermos que não, é verdade, o que brilha, puxa-nos o olhar, atrai-nos o olhar, ou é aquilo que faz brilhar o meu coração e que faz bater e que queima no meu coração? Pronto, e o próprio meio de transporte, como já vimos, para Jesus entrar em Jerusalém, foi um jumentinho, foi um animal de carga, mas até foi um pequenino. Um jumento que nunca tinha sido montado, de tão pequenino que era, nunca ninguém tinha andado nele. Uma coisa mesmo pequenina. Então, esse é o segundo ponto. Se tu te sentes mesmo o maior, então revê lá isso bem, revê os teus padrões. É importante que o maior seja o maior de acordo com o padrão de Deus. Mas às vezes, é ao contrário, nós sentimos-nos tão pequeninos, tão insignificantes, tão incapazes de fazer alguma diferença no reino de Deus. Esse jumentinho se calhar sentia-se assim, e de repente o mestre estava sentado em cima dele. Até se conta a história que ele depois, uns dias depois, tentou passar outra vez, porque foi tão espetacular. Ele veio, o mestre, e toda a gente dizia, espetacular, Hosana, Hosana, aquele que vem. Vou entrar outra vez, dizia ao jumentinho, vou entrar outra vez na porta de Jerusalém, porque aquilo foi tão bom, de certeza que as pessoas vão fazer a mesma coisa. E lá foi ele, e nada aconteceu. E ele então percebeu, não sou eu, é aquele que eu carregava, esse sim. Para nós vale exatamente a mesma coisa, não somos nós, é a presença que nós carregamos, não é? Não é a própria Bíblia diz-nos, levanta-te e brilha, já chegou a tua luz, é o nosso brilho interior. Por isso é que a mudança que Deus quer fazer em nós é de dentro para fora. Primeiro brilhamos por dentro e isso vê-se fora, mas não é com grandes acessórios e não é com grandes coisas, somos nós. Como pessoas é que brilhamos. Aliás, nós como pessoas é que somos a pedra da coroa. É mesmo isso. Então, vamos ver um exemplo, que é o exemplo de Gedeão, antes de terminarmos. E assim
via-se como alguém mesmo muito pequenino e insignificante.